Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Queridos irmãos e queridas irmãs, amanhã nós celebramos a festa de São José Operário, padroeiro da comunidade de São José e também padroeiro de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, ninguém mais do que o humilde trabalhador de Nazaré, São José, pode ensinar aos outros trabalhadores e trabalhadoras a dignidade do trabalho, protegê-los com a sua intercessão junto de Deus. O autor da primeira leitura, a leitura tirada do livro do Gênesis, nos fala, em primeiro lugar, de um Deus que é trabalhador, um Deus que é criador, um Deus que criou o homem e a mulher, as aves do céu, os peixes do mar e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Um Deus que criou as plantas que dão alimento, árvores que produzem frutos com a sua semente, um Deus que criou os vegetais, um Deus que criou tudo o que rasteja sobre a terra. De um Deus que criou uma manhã e uma tarde. Um Deus que criou o céu e a terra. Enfim, o autor nos fala de um Deus que criou tudo, as coisas visíveis e invisíveis. E, segundo o autor, toda a criação ela é boa. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Em segundo lugar, o autor nos lembra que a criação do homem e da mulher é o ponto mais alto de toda a criação, porque ele, o homem e a mulher, foram criados à imagem e semelhanças de Deus. Deus invisível manifesta-se e se deixa ver no rosto frágil do homem. Homem e mulher, portanto, são imagens de Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Ele os criou, homem e mulher. Mas a imagem de Deus no homem manifesta-se também na autoridade sobre o universo e na inteligência criativa, com que pode dominar a natureza, cuidar dela, desenvolvê-la e transformá-la. Por isso, Deus disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu. Queridos irmãos e irmãs, a capacidade de trabalho nos permite tornarmos-nos colaboradores de Deus na obra da criação. Portanto, é sobretudo este aspecto que a liturgia de amanhã põe a nossa meditação. O Evangelho nos diz que, pelo fato de pertencer a uma família trabalhadora, a família de Nazaré, os conterrâneos de Jesus não o reconheceram como enviado de Deus, como um profeta, porque Jesus era o filho do carpinteiro. Jesus mesmo era carpinteiro. Assim, os contemporâneos de Jesus perguntavam: não é ele o carpinteiro? O Filho de Deus feito homem quis ser sempre membro de uma família operária, de uma família trabalhadora.
Os seus conterrâneos não conseguiram ver mais do que isso, desprezando-o e não o reconhecendo como Messias, o Cristo, o ungido. Na família humilde e operária de Nazaré, o trabalho era expressão de amor. José foi carpinteiro toda a vida. Jesus, por sua vez, exerceu também essa profissão durante os anos de vida escondida em Nazaré. Depois do reencontro com os pais em Jerusalém, Jesus desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso, assim diz o evangelista São Lucas. Queridos irmãos e irmãs, a submissão e a obediência de Jesus em Nazaré deve entender-se como participação no trabalho de José. Se a família de Nazaré é um exemplo para as nossas famílias, na ordem da salvação e da santidade, também essa família de Nazaré deve ser exemplo no trabalho de Jesus ao lado do carpinteiro José, seu pai. O trabalho humano, particularmente o trabalho manual, tem especial acentuação no Evangelho. Trabalhando ao lado de Jesus, José aproximou o trabalho humano da salvação. A virtude do trabalho teve especial importância no crescimento humano de Jesus. Jesus que crescia em sabedoria, em estatura e graça. Assim nos diz São Lucas no seu Evangelho. Uma vez que o trabalho é um bem do homem e da mulher, que transforma a natureza e torna o ser humano, em certo sentido, um ser mais ser humano. Um trabalho sincero, humilde, generoso, disponível no amor, nos une a Cristo, Filho do carpinteiro, Filho de Deus, mas também nos une aos irmãos e às irmãs. Como cristãos e cristãs, pelo nosso trabalho, além do mais, nós colaboramos na obra do Criador, damos nosso pequeno contributo pessoal para a transformação do mundo e para a realização do projeto de Deus na história. O trabalho, portanto, é uma das expressões da nossa vida de pobreza. Os pobres trabalham para viver. No trabalho, além do mais, nós precisamos de estar enamorados por Cristo pobre, trabalhador, filho do carpinteiro. Assim como ele, teremos um coração pobre, sóbrio, com poucas exigências, aberto aos outros, capazes de partilhar o que somos e o que nós temos. Queridos irmãos e irmãs, na casa do pobre operário, São José, as privações sucediam às privações e o pão devia faltar muitas vezes, como acontece em muitas das nossas famílias. José acabou por encontrar trabalho como carpinteiro e Maria fiava o algodão. O Evangelho não é contrário à prosperidade dos povos. Ele é, pelo contrário, a condição mais favorável e a garantia, porque recomenda o trabalho, a justiça, a temperança, que são as condições necessárias para o sucesso e a nossa sustentabilidade. Oremos. Ó São José, que trabalhando com Jesus, aproximastes o trabalho humano do mistério da redenção, vinde em auxílio de todos quantos se fadigam nas quais diversas profissões.
Ajudai-nos a compreender que o trabalho é um bem para quem o faz, pois, em certo sentido, nos torna mais humanos, mais imagem e semelhança de Deus, e é um bem para quem dele se beneficia. Ajudai-nos a conhecer e a assimilar os seus conteúdos, para ajudar todos os seres humanos a aproximarem-se mais de Deus, Criador e Salvador, e a participarem nos seus planos de salvação do homem e do mundo, e aprofundarem a própria amizade com Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.